Um escândalo de corrupção sem precedentes abala o país e expõe uma rede criminosa que drenou milhões dos cofres públicos. Após 15 meses de investigação sigilosa, o Bureau Anticorrupção revelou os bastidores da Operação Midas, uma força-tarefa que mobilizou 70 buscas simultâneas e milhares de horas de gravações comprometedoras. As provas coletadas são contundentes. Uma organização criminosa de alto escalão operava dentro da Energoatom, a joia da coroa do setor energético nacional, desviando recursos de contratos públicos com uma eficiência assustadora. A operação, deflagrada no verão de 2020, desmantelou um esquema que funcionava como uma máquina perfeita de enriquecimento ilícito. No centro da trama, nomes poderosos: um ex-conselheiro do Ministério da Energia, o diretor de segurança física da estatal, empresários influentes e funcionários de confiança da empresa, todos unidos por um único objetivo: sugar entre 10% e 15% do valor de cada contrato assinado pela Energoatom, transformando licitações em verdadeiras minas de ouro para os envolvidos. Os investigadores ainda não divulgaram todos os nomes, mas as evidências já apontam para a figura-chave. Timur Mendes, assessor próximo do presidente, fugiu do país horas antes da chegada das autoridades. Outro personagem central é Herman Olushenko, ex-ministro da Justiça e da Energia, cujas conexões políticas serviram de escudo para o esquema. Mas os verdadeiros maestros da corrupção eram dois homens: Rocket e Terner. O primeiro, ex-procurador, controlava as compras da estatal como se fosse dono do negócio. O segundo, diretor de segurança, tinha poder para congelar pagamentos e decidir quem recebia ou não pelos serviços prestados. Juntos, eles dominavam a Energoatom como uma organização paralela. Rocket aprovava contratos, bloqueava pagamentos e decidia quais empresas entravam na lista negra, aquelas que se recusavam a pagar o pedágio exigido. Quem não aceitava as regras do jogo simplesmente não recebia. Dentro da empresa, o esquema era conhecido como Sucluba 1, pague ou desapareça. Empresas que em 2020 forneciam produtos por 12 milhões de hryvnias, em 2024 já faturavam 435 milhões, graças à proteção dos operadores do esquema. As gravações revelam uma rede de influência que ia além da estatal. Rocket e Terner colocavam seus aliados em cargos estratégicos, manipulavam processos judiciais para pressionar fornecedores e até tentavam estender o controle para outras empresas do setor energético. O diretor financeiro e o conselheiro do Ministério da Energia sabiam que sem o aval dos chefes da quadrilha, nenhum contrato era assinado e nenhum pagamento era liberado. Até decisões técnicas eram subordinadas aos interesses do grupo. O mais chocante é que a Energoatom, uma das empresas mais importantes do país, não era gerida por seus executivos oficiais, mas por essa sombra de poder. Rocket e Terner decidiam quem trabalhava na área de compras, quais pagamentos eram feitos e quais eram sabotados. Eles discutiam abertamente como cooptar outros funcionários para ampliar o esquema, transformando a estatal em um feudo particular. E o pior, quando um fornecedor conseguia uma decisão judicial favorável, os operadores do esquema simplesmente ignoravam, criando um ciclo interminável de extorsão. As provas são esmagadoras. Milhares de horas de conversas gravadas, documentos adulterados, contratos superfaturados e uma lista de empresas que cresceram exponencialmente graças à parceria com a quadrilha. O que está em jogo não é apenas dinheiro público, mas a credibilidade de instituições que deveriam servir ao povo. Enquanto alguns fugiram para evitar a prisão, outros ainda tentam se esconder atrás de cargos e influências. Mas a justiça está chegando, e não haverá refúgio para quem roubou o futuro do país. E as provas não param por aí. Investigadores descobriram que antes mesmo da imposição da lei marcial, esse grupo já havia tomado o controle das principais compras do setor energético, agindo como um verdadeiro governo paralelo. Durante o verão e o outono de 2025, enquanto a Ucrânia sofria ataques massivos à sua infraestrutura crítica, os integrantes da quadrilha discutiam abertamente o aumento das propinas, de 10% a 15%, em contratos para a construção de abrigos em usinas nucleares. Enquanto isso, o presidente realizava reuniões de emergência sobre a proteção das instalações energéticas. Coincidência? Não. Crime organizado. Um dos projetos mais escandalosos envolveu um contrato de 4 bilhões de hryvnias para a construção de abrigos em subestações da usina nuclear de Khmelnytskyi. Os próprios envolvidos chamavam a operação de pena em tempos de guerra, um nome cínico para o que era, na verdade, um assalto ao erário em plena crise nacional. Mas a lavagem de dinheiro é que revela a verdadeira dimensão do esquema.
No coração de Kiev, um escritório pertencente à família de um ex-deputado funcionava como uma lavanderia de luxo. Lá dentro, cada centavo era meticulosamente registrado. Por suas mãos passaram mais de 100 milhões de dólares. Quem comandava a operação era um homem conhecido apenas como Sugarman, um mestre em criar empresas de fachada e administrar uma caixa preta que alimentava a corrupção. Seu braço direito, um contador identificado apenas como RSH, era responsável por movimentar os recursos através de criptomoedas e fundos offshore nas ilhas Seychelles e em Mônaco. E não era só isso. Um assessor do Ministério da Energia, que também ocupava o cargo de diretor executivo de segurança física das usinas nucleares, atuava como elo entre os corruptos e os paraísos fiscais. Juntos, eles exploravam todas as brechas possíveis: contratos superfaturados, notas frias, doações falsas e até mesmo desvio de verbas destinadas à reconstrução do país. As gravações são chocantes, e valem cada minuto da sua atenção. Mas o dinheiro não ficava parado. Parte dele era sacada em espécie, outra parte era transferida para contas na Europa, África e até mesmo em Moscou. A maior parte das operações, incluindo os saques em dinheiro, acontecia fora da Ucrânia, muitas vezes durante viagens oficiais de funcionários do governo e diretores de empresas estatais. Até agora, a Procuradoria Especial Anticorrupção já documentou a lavagem de mais de 500 milhões de dólares. Mas os investigadores estimam que o valor real seja muito maior, com recursos desaparecendo em redes de empresas de fachada, investimentos fictícios e transações em criptoativos. A resposta do presidente Volodymyr Zelensky foi imediata e contundente: todos os envolvidos serão responsabilizados. Não haverá impunidade. E ele está certo. Em um momento em que a Ucrânia luta pela sua sobrevivência, a corrupção não é apenas um crime, é uma traição. A Energoatom, responsável por grande parte da produção energética do país, não pode ser refém de quadrilhas. A integridade do setor é uma questão de segurança nacional. A ministra da Energia, Svetlana Grinchuk, reforçou o compromisso com a transparência. O inquérito será conduzido de forma objetiva, imparcial e dentro da lei. Não aceitaremos interferências e os resultados serão claros. Quem roubou, pagará. Ela ainda destacou que a abertura do processo não é um sinal de fraqueza, mas de força. Uma mensagem aos parceiros internacionais de que a Ucrânia está disposta a enfrentar seus demônios. E as investigações não param no setor energético. Fontes dentro do Escritório Nacional Anticorrupção, NABU, revelam que novas frentes estão sendo abertas, com suspeitas de esquemas semelhantes em outras áreas do governo. A rede é maior do que se imaginava, e a justiça não descansará até que cada um dos responsáveis seja exposto. O próximo capítulo dessa história será revelado em breve. Promotores prometem divulgar novos detalhes nos próximos dias, e eles prometem ser explosivos. Não perca! Acompanhe cada atualização, porque a verdade não pode ser silenciada.